A garçonete foi arremessada com violência contra a mesa. Uma, duas, três vezes, o sangue se misturando ao café derramado. Um rapaz rico ria enquanto sua namorada filmava tudo pelo celular. Todos no restaurante assistiam, paralisados de horror. Ninguém se mexeu, ninguém respirou fundo, exceto um homem. No canto, sentado em um reservado, um desconhecido vestido com um uniforme militar camuflado digital azul marinho pousou a xícara de café com calma. Seu pastor alemão se levantou devagar, um rosnado surdo vibrando no peito, e algo naquele movimento silencioso, algo na frieza dos olhos do homem fez o sorriso do rapaz rico desaparecer num instante. Ele acabará de cometer o maior erro de sua vida. Ryan Mitchell ouviu o primeiro impacto antes mesmo de ver o que acontecia. O som era inconfundível, carne contra madeira, um ruído que cortava qualquer outro barulho e deixava um silêncio pesado no ar. Ele já tinha escutado aquilo antes. Em lugares que a maioria das pessoas só conhecia em pesadelos. Suas mãos pararam no meio do caminho até a xícara. No centro do restaurante, o rosto de uma jovem estava esmagado contra a mesa. Um homem de roupas caras a segurava pelos cabelos, esfregando seu rosto contra a superfície de madeira enquanto seus amigos riam. Peça desculpas de novo, ele exigiu, a voz mais alta agora. Desculpa, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Por favor, me desculpa. Ele a puxou com força e bateu seu rosto contra a mesa mais uma vez. O pastor alemão de Ryan, Ghost, ficou tenso debaixo da mesa. Um rosnado profundo ecoou em seu peito, baixo e ameaçador. Calma, Ryan murmurou, mas seu próprio corpo já se preparava, os músculos reagindo por instinto. 14 anos de combate não o haviam abandonado. E nunca o fariam. Você estragou minha camisa, a voz do homem ecoou pelo restaurante. Se soubesse quanto isso custa, mais do que você ganha em um ano, sua burra. Preston, chega. Uma mulher de vestido branco tocou seu braço. As pessoas estão olhando. Que olhem. Preston puxou a garçonete pela terceira vez e a empurrou com força. Ela tropeçou, se apoiou numa cadeira e ficou ali, tremendo. Um filete de sangue escorria de um corte acima do olho. Meu pai é dono de metade desta cidade. Podem assistir enquanto faço o que quiser. Ryan analisou a cena. 4 jovens, entre 20 e poucos anos, vestindo roupas que custavam mais do que seu carro. O tipo de arrogância que só existe quando nunca se enfrentou consequências. A garçonete, cujo crachá dizia Sophie, limpava o sangue do rosto com as mãos trêmulas. Era jovem, talvez 24 anos, cabelos escuros presos, os olhos cansados de quem trabalhava dobrado. Ninguém no restaurante se mexeu. Um pescador no balcão baixou os olhos para seu prato, um casal de idosos fingiu ler o cardápio, uma mãe puxou o filho para perto e sussurrou algo sobre ficar quieto. Ryan já tinha visto aquilo antes. O medo. O tipo que paralisa e faz pessoas decentes desaparecerem. Tragam guardanapos para mim, Preston ordenou, estalando os dedos para Sophie. E uma camisa nova. Você vai pagar por ela. Eu não tenho como, ela gaguejou. Então devia ter pensado nisso antes de derramar água em mim. Um dos amigos de Preston, um rapaz forte de camisa polo, riu. Cara, larga a mão disso. Ela não vale a pena. Ela vale exatamente o que eu disser que vale, Preston retrucou, agarrando o braço de Sophie. Agora peça desculpas à minha namorada por ter feito esse escândalo. Desculpa, Sophie murmurou. Me desculpa, por favor. Patética. Preston a empurrou com mais força. Ela caiu, se apoiando nas mãos, e ficou ali no chão, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Ryan se levantou, um movimento lento e calculado. A cadeira arrastou no chão, e o som cortou o ambiente como uma faca. Ghost se ergueu ao seu lado. 70 quilos de pastor alemão treinado, o pelo preto e castanho ondulando sobre músculos tensos. Os olhos âmbar do cão fixaram-se em Preston com a precisão de um predador. Larga ela. A voz de Ryan não era alta. Não precisava ser. Carregava o peso de um homem acostumado a dar ordens em lugares onde a desobediência significava morte.
Preston se virou. Seus olhos percorreram o uniforme camuflado de Ryan, o padrão digital azul e marrom do NWU tipo 3º. Seu lábio se curvou em desdém. Quem diabos é você? Alguém pedindo com educação. Ryan deu um passo à frente. Ah, isso é perfeito, Preston riu, olhando para os amigos. Um soldado bancando o herói. Por acaso te liberaram do exército para o almoço? Marinha, Ryan corrigiu. Tanto faz. Preston soltou Sophie e se posicionou de frente para Ryan. Era alto, talvez 1,85, com o físico de quem jogará lacrosse em colégios caros. Mas sua postura estava errada. O peso do corpo adiantado, as mãos abertas. Amador. Escuta aqui, Rambo, não sei de que buraco você saiu, mas por aqui o nome da minha família significa alguma coisa. Então por que não volta para o seu canto com seu cachorro antes que eu faça umas ligações? O rosnado de Ghost ficou mais intenso. Ryan não olhou para baixo, mas sentiu a prontidão do animal pela guia. Uma palavra bastaria. Não vou repetir, Ryan disse, a voz baixa. Peça desculpas a ela, pague as despesas médicas e vá embora. Ou então. Ele sustentou o olhar de Preston. Você vai descobrir por que me treinaram. Algo brilhou nos olhos de Preston, não exatamente medo, mas o reconhecimento de que talvez tivesse calculado mal. Depois, passou. Sabe de uma coisa? Ele sorriu, o sorriso de quem nunca perdeu. Acho que prefiro ver o que você tem. E partiu para o primeiro soco. Ryan estava esperando por isso. Desviou-se com facilidade, segurou o pulso de Preston e o torceu num movimento fluido, quase delicado. O resultado foi imediato. O braço do rapaz ficou preso nas costas num ângulo que o fez gritar. Me solta! Me solta agora! Eu pedi com educação. Ryan aumentou a pressão, o suficiente para doer, mas não para quebrar. Devia ter escutado. O amigo de camisa polo avançou. Ghost o interceptou, os dentes afundando no tecido da calça e o empurrando contra uma mesa. Fica, Ryan ordenou, sem tirar os olhos de Preston. O rapaz congelou. Os outros dois, outro homem e a namorada, recuaram, celulares nas mãos, gravando tudo. Você não faz ideia do que está fazendo, a voz de Preston agora soava estridente. Meu pai vai acabar com você. Ele é dono do xerife. É dono dos juízes. É dono desta cidade. Não me importa quem é seu pai. Ryan apertou um pouco mais. Preston gemeu. O que me importa é a moça que você acabou de agredir. Então é assim que vai ser, você vai pedir desculpas, vai dar $5.000 para cobrir as despesas médicas e o dano moral, e depois vai embora desta cidade para nunca mais voltar. Você é louco. Talvez, Ryan respondeu, calmo. Mas sou eu quem está segurando o seu braço. Então, o que vai ser? A porta do restaurante se abriu com estrondo. Luzes vermelhas e azuis piscaram pela janela. 2 policiais entraram, as mãos dos coldres, seguidos por um homem de uniforme caque com uma estrela prateada no peito. O xerife Boyd Tucker. Devia ter uns 50 e poucos anos, barriga proeminente, o rosto marcado por anos de más decisões. Seus olhos varreram a cena e, Town is married to Preston's tia. Marian cruzou os braços, como se o próprio gesto fosse uma barreira contra o que estava prestes a dizer. A última garota que tentou denunciar? Desapareceu. Encontraram o carro dela no fundo do rio, com marcas de pneu na lama da margem. A polícia disse que foi suicídio. A família dela sabia que não era, mas ninguém ousou questionar. Ryan folheou os documentos. Havia registros médicos, depoimentos assinados, até mesmo capturas de tela de mensagens ameaçadoras enviadas pelos advogados dos Hargrove. E Sophie? Perguntou, fechando o envelope. Ela é a única que ainda está disposta a falar? Mary hesitou. Sophie é forte. Mais forte do que parece. Mas Preston a marcou. Não só no rosto. Ela tocou o próprio pulso, como se lembrasse de algo.
No ano passado, ele invadiu a casa dela enquanto ela dormia. Deixou um bilhete na mesa de cabeceira: da próxima vez, não vou parar no rosto. A polícia disse que era invasão de domicílio, mas o caso foi arquivado em 48 horas. Ela respirou fundo. Eu tentei convencê-la a ir embora, a começar em outro lugar. Mas ela não quer. Diz que, se fugir, eles vencem. Ryan olhou para o envelope. Dentro dele, havia mais do que provas. Havia vidas inteiras reduzidas a papéis e assinaturas forjadas. E você? Perguntou, erguendo os olhos. Por que está aqui agora? Mary deu um passo à frente, a voz baixa, quase um sussurro. Porque eu vi o jeito como você olhou para Sophie. Não foi pena. Foi raiva. A mesma raiva que eu sinto toda vez que vejo uma dessas garotas voltarem para casa com hematomas que não podem explicar. Ela apontou para o envelope. Isso é só o começo. Os Hargrove não são só um bando de valentões ricos. Eles têm conexões. Políticos, policiais, até federais. Se você mexer com eles, vai precisar de mais do que músculos e uma arma. Eu não tenho uma arma, Ryan disse, seco. Não? Mary arqueou uma sobrancelha. Então o que é aquilo no seu porta-luvas? Ryan não respondeu. Não precisava. Ambos sabiam que ele não estava desarmado. Apenas não carregava o que ela esperava. Escute, ela continuou, se quiser mesmo fazer isso, vai precisar de aliados. Pessoas que conhecem o terreno. Pessoas que não têm medo de sujar as mãos. Ela tirou um cartão do bolso e o estendeu. Esse é o número de um cara chamado Elias. Ele era investigador particular antes de os Hargrove o arruinarem. Agora trabalha em um ferro velho nos arredores da cidade. Ele sabe onde os corpos estão enterrados. Literalmente. Ryan pegou o cartão. Um pedaço de papel gasto, com um número rabiscado à caneta. E o que ele quer em troca? A mesma coisa que eu. Justiça. Mary olhou para o relógio. Tenho que ir, Sophie não sabe que estou aqui. Se descobrirem, ela vai me matar. Ela deu um passo para trás, mas parou. Só mais uma coisa. Preston não é o cérebro da família. Ele é só o punho. O verdadeiro problema é o pai dele, Preston Hargrove II. Esse sim é perigoso. Inteligente. Paciente. Ele não vai atrás de você com socos. Vai atrás de você com advogados, com juízes, com homens de terno que nunca sujam as mãos. Ela hesitou. E ele já sabe que você está aqui. Ryan guardou o cartão no bolso. Como? Porque ele tem olhos em toda parte. Mary apontou para uma câmera de segurança no canto do estacionamento, coberta de poeira. Aquela ali não funciona há anos. Mas aposto que, se você olhar de perto, vai encontrar um fio novo saindo dela. Ela se virou para ir embora, mas parou mais uma vez. E Ryan? Se decidir ir em frente, não confie em ninguém. Nem mesmo em mim. Ela desapareceu entre as sombras antes que ele pudesse responder. Ryan ficou parado por um momento, ouvindo o vento bater contra as paredes da biblioteca. Ghost, no banco do passageiro, soltou um rosnado baixo, os olhos fixos na escuridão. Eu sei, garoto, Ryan murmurou, passando a mão pelo pelo do cachorro. Também não gosto disso. Ele entrou no carro e ligou o motor. No retrovisor, viu as luzes da cidade piscando ao longe, como estrelas caídas. Maria costumava dizer que lugares assim eram bonitos à distância, mas podres por dentro. Ele nunca tinha entendido o que ela queria dizer. Até agora. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Desta vez, um endereço. Venha sozinho. Traga o que Mary te deu. Ryan olhou para o envelope no banco ao lado. Depois, para o cartão de Elias. Por fim, para Ghost, que o observava com uma lealdade que não precisava de palavras. Vamos dar uma volta, ele disse, engatando a marcha. A estrada à frente estava escura. Mas, pela primeira vez em meses,
Ryan sentiu algo que não sentia desde a morte de Maria. Propósito. Uma estrada secundária, estreita e mal sinalizada, que serpenteava entre os campos de algodão abandonados. O cheiro de terra úmida e vegetação apodrecida invadia a cabine, misturado ao aroma metálico da adrenalina que ainda corria em suas veias. Ryan ajustou o retrovisor, observando a escuridão atrás deles. Nenhum farol à vista. Por enquanto. Ghost soltou um suspiro baixo, como se entendesse a gravidade do momento. Ryan estendeu a mão e apertou o ombro do animal, um gesto automático, quase inconsciente. Nós vamos sair dessa, murmurou, mais para si mesmo do que para o cachorro. Mas as palavras soaram mais como uma promessa do que uma certeza. O celular vibrou de novo. Desta vez, era um número desconhecido. Uma mensagem curta: Tucker está oferecendo recompensa. 5.000 por informações sobre você. 10 se for vivo. Ryan apertou os olhos. Não era surpresa. Hargrove não deixaria um problema como ele escapar impune. Mas o fato de Tucker estar agindo tão rápido significava uma coisa: eles estavam com medo. Ele guardou o aparelho e acelerou devagar, mantendo os faróis apagados. A lua, quase cheia, lançava uma luz pálida sobre a paisagem, revelando silhuetas de árvores retorcidas e cercas de arame farpado. Ryan conhecia aquele caminho. Já o havia percorrido de dia, memorizando cada curva, cada ponto onde a estrada se estreitava o suficiente para bloquear um veículo. Se precisasse, sabia onde desaparecer. O rádio da polícia crepitou ao longe, uma voz distorcida cortando o silêncio. Unidade 3, verifique a área do antigo moinho. Ele pode estar tentando um desvio. Ryan sorriu sem humor. Eles estavam procurando no lugar errado. Sempre procuravam no lugar errado. Ele parou o carro em uma clareira escondida entre os arbustos, desligou o motor e ficou imóvel por um instante, ouvindo. O vento sussurrava entre as folhas, e o som distante de um riacho borbulhava em algum lugar à esquerda. Nada de motores. Nada de vozes. Por enquanto, estavam seguros. Ryan abriu a porta com cuidado, e Ghost saltou para fora, farejando o ar. O cachorro não parecia tenso, o que era um bom sinal. Se houvesse alguém por perto, ele teria sentido. Ryan se agachou ao lado do veículo e abriu o envelope que Mary lhe dera. Os documentos estavam ali, intactos. Relatórios médicos, acordos de confidencialidade, registros de empréstimos predatórios, tudo assinado por empresas fantasma que, em algum ponto, levavam a Hargrove. Mas ele precisava de mais. Precisava de algo que ligasse Preston Sr. diretamente aos crimes, algo que não pudesse ser varrido para debaixo do tapete com dinheiro ou ameaças. E, pelo que Mary dissera, esse algo estava no escritório de Hargrove. Ryan fechou o envelope e o guardou de volta no porta-luvas. Depois, tirou o cartão de Elias do bolso. O homem havia dito que tinha contatos. Pessoas que poderiam ajudar. Mas confiar nele era um risco. Um risco calculado. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida: preciso de um encontro. Amanhã. Local seguro. Antes que pudesse enviar, o aparelho vibrou de novo. Sophie. Eles foram na casa da minha mãe. Disseram que era uma visita de rotina, mas eu sei que não era. Ela está assustada. Ryan cerrou os dentes. Hargrove não perdia tempo. Se eles estavam pressionando Sophie e sua família, era porque sabiam que ela era uma peça importante. Ou porque queriam usá-la como isca. Ele respondeu: fique com ela. Não saiam de casa. Vou resolver isso. Sophie não demorou a responder: como? Ryan hesitou. Não podia prometer nada. Ainda não. Mas também não podia deixá-la sem esperança. Confie em mim. Ele guardou o celular e olhou para Ghost. O cachorro o encarava, como se esperasse uma ordem. Ryan respirou fundo. Havia um plano se formando em sua mente, mas precisava de tempo. E, acima de tudo, precisava de aliados. Vamos para casa, disse, voltando para o carro. A estrada de volta era familiar, mas parecia diferente agora.
Cada curva, cada sombra, carregava o peso do que estava por vir. Ryan sabia que não podia voltar para o trailer. Não naquela noite. Tucker e seus homens estariam vigiando. Mas havia outro lugar. Um lugar que ninguém esperaria. Ele pegou o caminho para o antigo depósito de máquinas agrícolas, um galpão abandonado nos arredores da cidade. O lugar estava caindo aos pedaços, mas tinha uma vantagem: ninguém ia lá há anos. E, mais importante, tinha uma saída pelos fundos, caso precisasse fugir. Quando chegou, estacionou o carro atrás do galpão, fora de vista da estrada. Ghost saltou primeiro, farejando o perímetro antes de Ryan se aproximar. O ar cheirava a ferrugem e mofo, e o chão estava coberto de folhas secas e lixo. Mas era seguro. Por enquanto. Ryan entrou no galpão, tateando no escuro até encontrar o interruptor de uma lâmpada pendurada no teto. A luz amarelada revelou paredes descascadas, um velho trator enferrujado e pilhas de caixas de madeira apodrecidas. No canto, havia um colchão velho e um cobertor, restos de algum morador de rua que havia passado por ali. Ryan não se importou. Era melhor do que nada. Ele se sentou no colchão, tirou o envelope do porta-luvas e espalhou os documentos no chão. Precisava organizá-los. Encontrar um padrão. Algo que pudesse usar. Ghost se deitou ao seu lado, a cabeça apoiada nas patas, observando com aqueles olhos escuros e atentos. Ryan passou a mão no pelo do cachorro, sentindo o calor reconfortante. Amanhã, murmurou. Amanhã, nós começamos a virar o jogo. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que isso era possível. Substituído tudo aquilo. Porque, no fim das contas, a raiva só o levaria até certo ponto. O que ele precisava agora era de algo mais afiado, provas. E elas estavam ali, espalhadas sobre a mesa de metal, esperando para serem conectadas. Sophie ainda respirava fundo do outro lado da linha, como se estivesse tentando se convencer de que podia confiar nele. Você não me deve nada, ela disse, por fim. Mas minha mãe, ela não tem mais ninguém. Eu sei, Ryan respondeu, olhando para Ghost, que ergueu a cabeça ao ouvir o tom de urgência na voz dele. E eu não vou deixar que nada aconteça com ela. Um suspiro trêmulo. Tudo bem. Eu confio em você. Ele desligou e ficou olhando para o telefone por um instante, como se o aparelho pudesse lhe dar respostas. Mas as respostas não estavam ali. Estavam nos papéis à sua frente, nos registros médicos, nos depoimentos das vítimas, nas entrelinhas dos acordos de confidencialidade que Hargrove usava para silenciar quem ousava falar. Ryan pegou uma caneta e começou a anotar em um bloco de notas, traçando linhas entre nomes, datas, locais. Cada vítima tinha uma história diferente, mas todas convergiam para o mesmo ponto, Preston Hargrove III. Ghost se levantou e se aproximou, pressionando o focinho contra a perna de Ryan, como se soubesse que ele precisava de um lembrete de que não estava sozinho. Ryan coçou atrás das orelhas do cachorro, sentindo o peso do cansaço nos ombros. Eram quase 3 da manhã. Mas o sono podia esperar. Ele voltou aos documentos, passando os olhos pelos detalhes que já tinha memorizado. As fraturas, as concussões, os pagamentos generosos que faziam tudo desaparecer. Hargrove não era apenas um agressor, ele era um sistema. Um sistema que se protegia com advogados, dinheiro e influência. E Ryan sabia que, para derrubá-lo, precisaria de algo que o dinheiro não pudesse comprar, uma testemunha disposta a falar. Seu telefone vibrou de novo. Desta vez, era uma mensagem de texto, sem número identificado. Você deveria ter aceitado a oferta. Ryan apagou a mensagem sem responder. Não havia mais nada a dizer. Hargrove podia ameaçar, podia tentar intimidá-lo, mas ele já tinha passado por coisas piores. O que o homem não entendia, o que nenhum deles entendia, era que Ryan não estava mais lutando por justiça. Ele estava lutando por Maria. E isso tornava tudo diferente. Ele se levantou, esticando os braços acima da cabeça, e olhou pela janela suja da cabana. A noite ainda estava escura, mas o horizonte começava a clarear, um tom cinzento se infiltrando entre as árvores. Amanhecia.
E com o amanhecer, viria o próximo passo. Ghost se levantou também, sacudindo o corpo como se estivesse se preparando para o que viesse pela frente. Ryan sorriu, apesar de tudo. Vamos lá, parceiro, murmurou. Ainda temos trabalho a fazer. Transportado em estado crítico para o hospital regional. As autoridades ainda não divulgaram a causa do incêndio, mas fontes próximas à investigação confirmam que o caso está sendo tratado como suspeito. Ryan sentiu o chão se mover sob seus pés. Mary Ann Cole. A bibliotecária da cidade. A mulher que, na semana anterior, havia lhe emprestado um livro sobre direitos de propriedade sussurrado, enquanto carimbava a data de devolução. Se precisar de algo mais, venha falar comigo. Eu conheço as histórias que não estão nos registros. Agora, sua casa estava reduzida a cinzas. Sophie apertou o controle remoto, aumentando o volume. A câmera mostrava o quintal dos fundos, onde uma equipe da perícia examinava algo próximo à cerca. O repórter, com a voz tensa, completou: testemunhas relataram ter visto um veículo escuro estacionado na rua pouco antes do fogo começar. A polícia pede que qualquer pessoa com informações entre em contato. Ghost rosnou baixo, os pelos da nuca eriçados. Ryan sabia o que aquilo significava. Não era coincidência. Mary Ann havia falado com ele. E agora, menos de 12 horas depois, sua casa queimava. Eles estão limpando os rastros, Sophie murmurou, os dedos tremendo ao redor do controle. Primeiro minha mãe, agora ela. Ryan fechou os olhos por um segundo. Havia uma lógica fria naquilo. Os Hargroves não deixavam pontas soltas. Se Mary Ann sabia algo sobre o projeto costeiro, sobre os documentos que poderiam provar as irregularidades nas transações de terra, ela era um alvo. Assim como Sophie. Assim como ele. Precisamos sair daqui, disse, pegando as chaves do carro. Agora. E ir para onde? Sophie segurou seu braço. Eles sabem onde minha mãe mora. Sabem onde você está. Não importa. Ryan abriu a porta, sinalizando para Ghost. O que importa é que eles não sabem ainda o que nós sabemos. Sophie hesitou, mas a expressão no rosto de Ryan não deixava espaço para discussão. Ela correu para o quarto e voltou com uma mochila, jogando dentro dela alguns pertences e o celular. Minha mãe, disse, olhando para a sala onde a mulher mais velha assistia à TV, pálida. Não posso deixá-la. Ryan entendeu. Não era apenas medo. Era escolha. Sophie estava decidindo, naquele momento, que não se esconderia mais. E isso significava que sua mãe também não poderia. Leve-a para a casa de Arlo, ele disse. Diga que eu mandei. Ele vai protegê-las. E você? Ryan olhou para o horizonte, onde o sol agora se erguia, tingindo as nuvens de laranja. Eu vou para o único lugar onde eles não esperam que eu vá. Sophie franziu o senho. Onde? A casa da Maria. Ele respirou fundo. A propriedade Mitchell. Se eles querem tanto aquele terreno, é lá que vou fazê-los pagar por cada centímetro. Ghost saltou para a caçamba da caminhonete antes mesmo que Ryan abrisse a porta. Sophie ainda estava parada na varanda, segurando a mochila contra o peito, quando ele ligou o motor. Ryan, ela chamou, antes que ele engatasse a marcha. Se você for lá, eles vão te matar. Ele sorriu, um sorriso sem humor, não se eu chegar primeiro. O sol nascia sobre a costa, tingindo o horizonte de laranja e vermelho enquanto os rotores dos helicópteros ainda cortavam o ar com um zumbido constante. Ryan observava as aeronaves pousarem na areia, as lâminas levantando uma nuvem fina de poeira que se misturava à brisa salgada. Ghost mantinha-se firme ao seu lado, as orelhas erguidas, os olhos atentos a cada movimento. Sophie apertava o pendrive contra o peito, como se aquele pequeno objeto fosse a única coisa que ainda mantinha de pé. A agente Diana Cross avançou em direção a eles com passos firmes, o vento bagunçando levemente os fios grisalhos de seu cabelo curto. Seu olhar era afiado, calculista, como se já tivesse avaliado cada detalhe da cena antes mesmo de pisar na areia. Atrás dela, os agentes federais se espalhavam informação,
verificando equipamentos e comunicando-se em códigos rápidos pelos rádios. Mitchell, disse Croix, parando a poucos metros dele. 4 anos. 4 anos esperando por algo que não desmoronasse na primeira audiência. Ela cruzou os braços. Você tem ideia do que está em jogo aqui? Ryan não desviou os olhos. Tenho ideia do que eles fizeram. E do que ainda fariam se não fossem parados. Croix respirou fundo, como se estivesse decidindo se valia a pena gastar palavras. Você trouxe provas. Ótimo. Mas provas não bastam. Precisamos de testemunhas, de confissões, de algo que não possa ser desmontado por um advogado caro. Ela estendeu a mão. Mostre-me. Sophie entregou o pendrive sem hesitar. Croix o examinou por um instante, depois o passou para um dos agentes atrás dela. Martinez, prioridade máxima. Quero tudo que tiver aí dentro em 1 hora. O agente assentiu e se afastou apressado, já digitando no tablet que carregava. E o resto? Croix voltou-se para Ryan. Os arquivos que você mencionou. Onde estão? No meu carro. Ele apontou para a caminhonete estacionada a alguns metros dali. Registros financeiros, transações, ligações entre os Hargrove, o xerife Tucker e metade da elite política do estado. E as gravações? Croix ergueu uma sobrancelha. Gravações? Vídeos. De Preston Hargrove III. Ryan manteve a voz neutra, mas o peso das palavras era claro. Com 7 mulheres diferentes. Uma delas foi filmada há menos de 2 dias. Por um segundo, algo parecido com satisfação passou pelo rosto de Croix. Mas foi rápido, substituído pela frieza profissional de sempre. Isso muda tudo. Ela se virou para o agente mais próximo. Preparem a equipe. Vamos precisar de mandados para busca e apreensão imediata. Quero todos os locais cobertos ao mesmo tempo. E quanto a Preston Jr.? Sophie perguntou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Croix olhou para ela, avaliando-a com um novo interesse. Ele será detido assim que tivermos os mandados. Assalto, intimidação de testemunhas, conspiração para obstruir a justiça. Ela fez uma pausa. E, se as gravações forem o que Mitchell diz, agressão sexual. Isso por si só já garante que ele não veja a luz do dia por muito tempo. Sophie assentiu, mas não disse nada. Ryan sabia o que ela estava pensando, que nada disso traria sua tia de volta. Que nenhuma sentença pagaria o que haviam feito com Marianne. Mas era um começo. Croix consultou o relógio. Temos 2 horas até o início da operação. Vocês dois, ela apontou para Ryan e Sophie, ficam aqui. Não se aproximem dos alvos, não façam contato com ninguém. Se tentarem interferir, vou prendê-los por obstrução. Entendido? Ryan não discutiu. Entendido. Bom. Croix se virou para os helicópteros, onde os agentes já carregavam equipamentos. Porque, se isso der certo, hoje será o dia em que os Hargrove descobrem que não são intocáveis. Sophie observou os federais se prepararem, os movimentos precisos, as vozes baixas e urgentes. E se não der certo? Ryan olhou para ela. Vai dar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eles cometeram um erro. Ele apontou para o pendrive que agora estava nas mãos de Croix. Eles acharam que podiam queimar tudo. Mas Marianne salvou uma cópia. E agora eles não têm mais para onde correr. Ghost soltou um rosnado baixo, como se concordasse. Sophie respirou fundo, endireitando os ombros. Então é isso. O fim. Não. Ryan balançou a cabeça. O começo. Os helicópteros começaram a decolar, um a um, levantando areia e deixando para trás apenas o som dos motores se afastando. Ryan, Sophie e Ghost ficaram ali, observando as aeronaves desaparecerem no céu claro. Em algum lugar além do horizonte, os Hargrove ainda acreditavam que estavam no controle. Mas o relógio já havia começado a contar. Ryan prendeu a respiração, os dedos apertando o corrimão enferrujado da doca.
A voz de Preston soava mais aguda do que o normal, o tom de comando habitual substituído por uma urgência que beirava o desespero. Era a primeira vez que Ryan o ouvia assim, sem a máscara de confiança, sem o verniz de superioridade. E isso o assustava mais do que qualquer ameaça direta. Leverage, repetiu Preston, como se a palavra fosse um feitiço capaz de resolver tudo. Eles não vão arriscar a vida dela. Não depois de tudo que aconteceu com Maria. Ryan sentiu o nome como um soco no estômago. Maria. Sempre Maria. A razão de tudo. A razão pela qual ele estava ali, agachado na escuridão, ouvindo um homem que não merecia nem respirar o mesmo ar que ela respirara. Ele fechou os olhos por um segundo, imaginando o rosto dela, o sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos, a determinação nos olhos quando falava de justiça. E então abriu-os novamente, focado. Não havia espaço para raiva agora. Só para ação. Você acha mesmo que eles vão negociar? Amber soou incrédula. Depois de tudo que descobrimos? Eles têm provas suficientes para nos enterrar por décadas. Eles não têm nada, Preston cuspiu as palavras. Não sem a minha cooperação. E eu não vou cooperar. Não enquanto tivermos a velha. Ryan se aproximou mais, os passos silenciosos sobre a madeira úmida. Do outro lado da doca, Ghost ergueu a cabeça, as orelhas em alerta, mas Sophie segurou-o pelo colar, os nós dos dedos brancos de tensão. Ela balançou a cabeça para Ryan, os olhos arregalados, como se dissesse, não faça isso. Não sozinho. Mas ele não tinha escolha. Preston, chamou, a voz firme, cortando o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ryan quase pôde ouvir o coração de Sophie batendo a metros de distância. Então, um movimento brusco dentro do iate. Uma sombra passou pela janela, seguida pelo som de passos apressados. Quem está aí? A voz de Preston agora tremia, mas não de medo. De fúria. Ryan subiu a rampa de acesso, as mãos visíveis, mas prontas. Não queria surpresas. Não quando a mãe de Sophie estava lá dentro. Sou eu, disse, parando a poucos metros da porta aberta. E você sabe por que estou aqui. Um riso seco ecoou de dentro. Ah, o herói de meia tigela. O viúvo vingativo. Preston apareceu na entrada, os cabelos desgrenhados, a camisa social amarrotada. Segurava algo na mão direita, mas Ryan não conseguiu ver o que era. Veio salvar a sogra? Que tocante! Solte-a, Ryan manteve o tom calmo, mas cada músculo do corpo estava tenso, pronto para reagir. Isso acaba agora. Acaba? Preston deu um passo à frente, o objeto na mão finalmente visível, um revólver. Você ainda não entendeu, não é? Nada acaba. Não para gente como nós. Ele gesticulou com a arma, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Meu pai construiu um império. Eu vou reconstruí-lo. E você? Você vai ser apenas mais um nome em um arquivo. Mais um idiota que acreditou que o sistema funcionava. Ryan não se moveu. Não piscou. Apenas observou. Você realmente acha que isso vai te salvar? Perguntou, a voz quase suave. Que uma arma vai te dar o que você perdeu? Preston hesitou. Por um segundo, a máscara caiu. E Ryan viu o que havia por baixo, não um monstro, não um vilão de filme, mas um homem pequeno. Um homem que sempre teve tudo e agora não tinha nada. Nem poder. Nem controle. Nem futuro. Eu não perdi nada, ele murmurou, mas o cano da arma tremeu. Foi então que Ryan ouviu. Um som abafado, vindo de dentro do iate. Um gemido. A voz de uma mulher. Sophie. Ele não pensou. Apenas agiu. O movimento foi rápido, um passo lateral, a mão direita desviando o braço de Preston enquanto a esquerda acertava um golpe preciso no pulso. O revólver caiu no convés com um estalo metálico. Preston gritou, mais de surpresa do que de dor, e Ryan aproveitou para imobilizá-lo contra a parede do iate, o antebraço pressionado contra sua garganta.
Você não entende, não é? Ryan rosnou, a voz baixa, perigosa. Você nunca vai vencer. Porque você não é nada sem o seu nome. Sem o seu dinheiro. Sem o seu poder. Ele apertou um pouco mais, sentindo a pulsação de Preston acelerar sob seus dedos. E eu? Eu tenho tudo que você nunca terá. Eu tenho pessoas que acreditam em mim. Eu tenho uma segunda chance. E você? Você tem uma cela esperando por você. Preston tentou falar, mas só conseguiu emitir um som estrangulado. Ryan o soltou com um empurrão, deixando-o cair de joelhos, ofegante. Agora, disse, virando-se para a porta, vamos ver como você se sai sem a sua leveragem. Dentro do iate, Sophie estava ajoelhada ao lado da mãe, que estava amarrada a uma cadeira, a boca coberta com fita adesiva. Os olhos de Dona Clara estavam arregalados, mas não de medo. De alívio. Mãe! Sophie arrancou a fita com cuidado, as mãos trêmulas. Você está bem? Estou, Dona Clara tossiu, a voz rouca. Mas esse garoto é um idiota. Ryan quase sorriu. Quase. Vamos sair daqui, disse, ajudando as duas a se levantarem. Antes que a polícia chegue. Já estão a caminho, Sophie murmurou, os olhos fixos em Preston, que ainda estava no chão, a respiração entrecortada. Cross ligou assim que te viu se aproximar. Preston ergueu a cabeça, o ódio nos olhos agora misturado a algo novo, derrota. Isso não acabou, ele sussurrou. Ryan não respondeu. Apenas olhou para Sophie, para Dona Clara, para Ghost, que agora estava ao lado delas, o rabo balançando devagar, como se soubesse que tudo estava no lugar certo. Acabou, disse, finalmente. Para você, acabou. Ryan segurou a moldura com cuidado, como se o vidro pudesse se estilhaçar entre seus dedos. O peso da fotografia era leve, mas a lembrança que carregava parecia esmagadora. Lá fora, o vento batia nas janelas antigas, fazendo render as tábuas do assoalho. Ghost se deitou aos seus pés, o focinho apoiado nas patas, os olhos atentos ao movimento do dono. Você acha que ela ficaria orgulhosa? Ryan murmurou, mais para si mesmo do que para o cachorro. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Não havia ninguém ali para confirmar, para dizer que sim, que Maria teria sorrido ao ver tudo o que ele havia feito. Mas, de alguma forma, ele já sabia. Não precisava de palavras. Precisava apenas de ação. Ele colocou a fotografia de volta no lugar, alinhando-a com as outras que cobriam a lareira. Havia uma de Maria adolescente, segurando um peixe recém-pescado, os braços finos e o sorriso largo. Outra de sua avó, jovem, com as mãos na cintura, desafiando a câmera como se dissesse, tente me dizer o que fazer. Ryan passou os dedos pelo pó acumulado no móvel, traçando linhas invisíveis. Era como se, ao tocar cada objeto, pudesse sentir um pouco daquelas vidas que haviam passado por ali. O rangido da porta da frente o fez virar. Sophie estava parada no batente, os braços cruzados contra o frio da noite que se aproximava. Seu rosto ainda carregava os vestígios da tensão dos últimos dias, olheiras fundas, lábios pálidos, mas os olhos estavam mais calmos. Ela olhou ao redor, absorvendo o ambiente como se o visse pela primeira vez. É estranho, ela disse, finalmente. Eu cresci ouvindo histórias sobre este lugar. Minha mãe falava da avó de Maria como se fosse uma lenda. Uma mulher que plantava árvores no quintal e dizia que elas cresceriam mais fortes do que qualquer homem que tentasse derrubá-las. Ryan sorriu levemente. Ela tinha razão. Sophie entrou, os passos ecoando no piso de madeira. Parou ao lado dele, observando as fotografias. Você vai mesmo ficar? Por enquanto. Ele respirou fundo. Este lugar tem algo. Não sei explicar. É como se ainda guardasse pedaços delas. E eu preciso disso agora. Sophie assentiu, entendendo sem precisar de mais explicações. Ela mesma havia sentido isso ao voltar para a cidade depois de anos longe. O peso da memória, a sensação de que as paredes guardavam segredos que só os vivos podiam ouvir. E depois?
Ela perguntou. Depois, Ryan olhou pela janela, para o mar escuro além das dunas. Depois, eu vejo. Talvez eu fique. Talvez eu vá para outro lugar. Mas hoje, eu só quero ficar aqui. Consertar o que está quebrado. Plantar algumas árvores. Sophie riu baixinho. Sua avó aprovaria. Ela provavelmente me diria para parar de perder tempo e começar logo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som das ondas ao longe. Ghost se levantou e cutucou a mão de Ryan com o focinho, como se dissesse que era hora de seguir em frente. Minha mãe quer te agradecer, Sophie disse, quebrando o silêncio. Ela não para de falar nisso. Não precisa. Eu sei. Mas ela vai insistir. Ryan deu de ombros. Então diga a ela que foi um prazer. E que, se ela precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar. Sophie hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu. Então, com um último olhar para as fotografias, virou-se para a porta. Eu vou indo. Amanhã é um novo dia. É sempre um novo dia, Ryan respondeu. Ela sorriu e saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Ryan a observou descer o caminho de pedras até o carro, as luzes traseiras desaparecendo entre as árvores. Quando o som do motor sumiu, o silêncio voltou a preencher a casa, mais denso agora, como se carregasse o peso de todas as coisas que haviam sido ditas e daquelas que ainda estavam por vir. Ele se abaixou e afagou a cabeça de Ghost. Vamos lá. Tem trabalho a fazer. O cachorro abanou o rabo, seguindo-o até a cozinha. Ryan acendeu a luz, revelando uma mesa de madeira lascada e cadeiras descombinadas. Sobre o balcão, um caderno velho, com páginas amareladas e anotações à caneta. Ele o abriu ao acaso. Receita de bolo de fubá da avó Clara. Não esquecer de colocar uma pitada de canela, senão fica sem graça. Ryan sorriu. Era um começo. Do lado de fora, a noite caía sobre a praia, mas ali dentro, entre as paredes que guardavam histórias, algo novo começava a tomar forma. Não era um recomeço. Era apenas a continuação de algo que já existia, algo que, agora, tinha espaço para respirar. Sophie hesitou, os dedos ainda entrelaçados aos dele, como se o gesto pudesse ancorá-la àquele momento. O peso da pergunta pairava entre eles, mas não era medo, era algo mais leve, quase como o primeiro passo em um chão desconhecido, mais firme. Ela olhou ao redor do diner, para as pessoas conversando, rindo, vivendo. 3 meses antes, aquele mesmo lugar tinha sido um refúgio de sussurros e olhares desviados. Agora, era um espaço onde as vozes se erguiam sem receio. Não é loucura, ela disse, finalmente. É só, diferente. Do jeito que as coisas deveriam ser. Ryan sorriu, aquele tipo de sorriso que não precisava de palavras para explicar o alívio de alguém que, depois de tanto tempo, reconhecia um caminho à sua frente. Ghost, como se entendesse cada nuance da conversa, apoiou o focinho no joelho de Sophie, como quem dizia, eu já sabia. Então está decidido, Ryan murmurou. Você, Lily, eu e um cachorro que acha que é dono do sofá. Sophie riu, e o som foi como uma nota perfeita em uma música que começava a fazer sentido. Ela se levantou, mas antes de voltar para trás do balcão, inclinou-se e beijou a testa dele. Um gesto simples, mas que carregava promessas. Hoje à noite, ela repetiu. Nosso lugar. O resto do dia passou como um borrão de movimento e expectativa. Ryan ajudou no diner, serviu mesas, ouviu histórias de clientes que agora se sentiam à vontade para falar sobre o passado. Alguns ainda tinham cicatrizes, marcas que o tempo talvez nunca apagasse. Mas havia algo novo no ar, a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma ameaça, mas uma página em branco. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Ryan fechou a porta do diner atrás de si. Ghost trotava ao seu lado, a cauda balançando como um metrônomo de contentamento. Eles caminharam pela praia, os pés afundando na areia úmida, o som das ondas preenchendo o silêncio entre eles. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe quando as palavras não são necessárias.
Ao chegarem à casa dos Mitchell, Ryan parou por um instante na varanda, observando a estrutura antiga que, aos poucos, deixava de ser um monumento ao passado para se tornar um lar. As janelas estavam abertas, e o cheiro de madeira envelhecida se misturava ao sal do mar. Dentro, a luz amarelada do abajur da sala iluminava os cantos que, antes, tinham sido apenas sombras. Sophie e Lily já estavam lá. Lily, com seus 8 anos e uma energia que parecia infinita, corria pela sala com um livro nas mãos, lendo em voz alta para Ghost, que fingia prestar atenção. Sophie estava na cozinha, mexendo em uma panela no fogão, o cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado, como se tivesse passado o dia inteiro lutando contra o vento. Cheguei, Ryan anunciou, tirando os sapatos na entrada. Finalmente! Lily exclamou, largando o livro e correndo até ele. Você demorou. A gente ia começar sem você. Sem mim? Ryan fingiu indignação, pegando-a no colo. Isso é traição. Lily riu, enrolando os braços no pescoço dele. Você é bobo. E você é uma chefona, ele respondeu, colocando-a no chão. O que tem para o jantar, afinal? Sophie apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Frango assado, purê de batatas, e ela fez uma pausa dramática, bolo de fubá da avó Clara. Ryan ergueu as sobrancelhas. Você encontrou a receita? Encontrei, Sophie confirmou, com um sorriso travesso. E acrescentei uma pitada de canela, como manda o caderno. Ele riu, lembrando-se da primeira vez que tinha lido aquelas palavras. Parecia uma vida inteira atrás. Agora, ali, entre aquelas paredes, a receita não era mais apenas um lembrete do passado. Era um ingrediente do futuro. Perfeito, ele disse. E era. Não porque tudo estivesse resolvido, havia ainda feridas que precisavam cicatrizar, perguntas sem resposta, dias que seriam mais difíceis que outros. Mas porque, pela primeira vez, Ryan não estava olhando para trás. Ele estava ali, presente, com as mãos cheias de possibilidades. Ghost se deitou no tapete da sala, satisfeito, enquanto Lily puxava Ryan para a mesa. Sophie serviu o jantar, e os três comeram juntos, como se sempre tivessem feito isso. As risadas se misturavam ao som das ondas do lado de fora, e, em algum momento, Ryan percebeu que não estava apenas sobrevivendo. Ele estava vivendo. Lily estudou a fotografia com a seriedade intensa que só as crianças conseguem ter. Seus dedinhos traçaram o contorno do rosto de Maria, como se tentasse memorizar cada detalhe. Ela era bonita, disse, finalmente, olhando para Ryan com aqueles olhos que pareciam enxergar muito mais do que deveriam. Você sente falta dela? A pergunta o pegou desprevenido, não pela simplicidade, mas pela profundidade. Como explicar a uma criança de 6 anos que a saudade às vezes era um peso no peito, outras vezes um sussurro suave, e que, em dias como aquele, era apenas uma presença constante, como o vento que entrava pela janela? Todos os dias, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas sabe de uma coisa? Ela ficaria muito feliz em ver o que estamos construindo aqui. Ela amava ajudar as pessoas. Lily assentiu, como se aquela resposta fizesse todo o sentido do mundo. Então, com a naturalidade de quem não vê problemas onde os adultos enxergam abismos, estendeu a fotografia para ele. Você devia colocar isso na sala. Assim todo mundo pode ver. Ryan segurou o porta-retratos, sentindo o peso do metal frio contra a palma da mão. Sophie, que observava a cena em silêncio, cruzou os braços e sorriu. Ela tem razão. Maria deveria estar aqui, de alguma forma. Ele olhou ao redor, como se procurasse um lugar onde o passado e o presente pudessem coexistir sem se atropelarem. Então seus olhos pousaram na parede acima da lareira, onde antes havia apenas uma mancha desbotada do sol. Ali. Um espaço vazio esperando para ser preenchido. Acho que é uma boa ideia, disse, levantando-se. Vamos fazer isso agora? Lily pulou de empolgação, já correndo para buscar um martelo e pregos que, claro, eram grandes demais para suas mãos pequenas. Sophie riu e pegou a caixa de ferramentas, enquanto Ghost, percebendo a agitação, se aproximou com cautela,
como se soubesse que aquele momento exigia mais do que sua presença silenciosa. Ryan segurou a fotografia contra a parede, ajustando o ângulo até que a luz da tarde incidisse sobre o rosto de Maria, iluminando seu sorriso. Lily segurou o prego com as duas mãos, tentando acertar o martelo, mas era Sophie quem, com um movimento preciso, cravava o primeiro ponto. O som metálico ecoou pela sala, firme e definitivo. Quando terminaram, os três deram um passo para trás. A fotografia estava ali, no centro da parede, como se sempre tivesse feito parte daquela casa. Maria olhava para eles com os olhos brilhantes, como se dissesse: vejam só. Olhem o que vocês fizeram. Lily se aninhou contra Ryan, e ele passou o braço ao redor dela, sentindo o calor de seu corpo pequeno. Sophie se aproximou do outro lado, e por um instante, os três ficaram ali, parados, como se aquele simples gesto de pendurar uma foto fosse capaz de costurar pedaços de tempo que pareciam perdidos. Ela está feliz, Lily murmurou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ryan não respondeu. Não precisava. Porque, de alguma forma, ele também sabia disso. Sozinho. Ela parece feliz. Era feliz. A pessoa mais gentil que já conheci. Sente falta dela? Lily perguntou, inclinando a cabeça, como se a resposta fosse um segredo que só ela pudesse desvendar. Todo dia, Ryan respondeu, a voz baixa, quase engolida pelo silêncio da sala. Lily refletiu por um instante, os dedinhos brincando com a bainha do vestido. Tudo bem sentir falta das pessoas, disse, como se recitasse uma lição decorada. A mamãe diz que sentir saudade é porque a gente amou muito. Ryan sentiu um nó na garganta. Aquela criança, com sua sabedoria de quem já tinha perdido tanto, parecia entender mais do que muitos adultos. Sua mamãe é muito sábia. Eu sei, Lily respondeu, séria, estendendo a foto para ele. Você devia colocar isso num lugar onde possa ver todo dia. Para poder dar bom dia para ela. Ryan segurou o porta-retratos, os dedos tremendo levemente. As bordas da visão embaçaram, mas ele não desviou o olhar. É uma ótima ideia, Lily. Obrigado. Ela sentiu, satisfeita por ter resolvido um problema importante, e saiu correndo em busca de Ghost. Sophie se aproximou, os passos suaves no assoalho de madeira. Desculpa, murmurou. Eu devia ter dito para ela não mexer nas caixas velhas. Não peça desculpas, Ryan respondeu, colocando a foto na prateleira da lareira, ao lado de uma imagem de Sophie e Lily no último Natal. Ela está certa. Maria teria adorado aquilo, a casa cheia de vida, uma criança correndo pelos corredores, um cachorro deitado no tapete, cada canto respirando lembranças e novos começos. Ele puxou Sophie para perto, sentindo o peso reconfortante de seu corpo contra o dele. Ela queria que a gente fosse feliz, disse, como se as palavras fossem uma verdade que só agora conseguia aceitar. Era só isso que ela sempre quis. Sophie ergueu o rosto, os olhos brilhando com uma pergunta que não precisava ser dita. Você está feliz? Ryan pensou na pergunta. Meses atrás, teria respondido que a felicidade era impossível, que a morte de Maria tinha arrancado dele algo que nunca poderia ser substituído. Mas ali, de pé na casa que agora também era sua, com uma nova família se formando ao seu redor, ele entendeu algo fundamental. A felicidade não era sobre preencher o vazio. Era sobre abrir espaço para o que viesse depois. Sim, respondeu, surpreso com a certeza na própria voz. Estou, sim. De verdade. Você está sozinho? A pergunta ecoou de um jeito diferente. Não como uma acusação, mas como um convite para enxergar além. Ryan olhou ao redor, para as paredes que agora guardavam risos que não eram só dela, para os cantos onde brinquedos se espalhavam como sementes de um futuro que ele nunca ousara imaginar. Não, ele não estava sozinho. E talvez nunca tivesse estado. A bondade ainda tinha força. Às vezes, o milagre não era um estrondo no céu ou um clarão divino. Às vezes, era apenas um homem que enxergava algo errado e se recusava a desviar o olhar. Era isso, o milagre. Era essa a luz. E ela morava em cada um de nós,
esperando o instante em que decidimos deixá-la brilhar.